E aí pessoal, boa tarde, tudo jóia? Tô aqui para conversar hoje sobre um gênero que se chama crônica. Eu peguei aquele livro que vocês vão receber, que é o Trilhas 2, e dei uma olhada e a sua série vai trabalhar um pouco esse gênero textual chamado crônica. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero e vamos ler uma crônica também hoje. Então a crônica é uma coisa muito simples, gente. Crônica é um tipo de texto que vai tratar de assuntos cotidianos. E geralmente é um texto curtinho, né? É um texto, esse tipo de texto, ele nasceu no século XIX, na época já que tinha jornal. O jornal era uma coisa muito importante, né? Uma forma de divulgar os escritos muito importante também. Além das notícias, sempre tinha no jornal desenhos, quadrinhos, charges e também vários textos diferentes. Podia ter uma poesia, podia ter um conto, podia também ter uma crônica. E essa crônica falava alguma coisa cotidiana, algum assunto que devia estar sendo importante naquele momento e que o cara tinha lá um espaço pequeno no jornal para escrever. E às vezes até tinha a ver com uma notícia. Então a crônica nasceu nos jornais do século XIX, geralmente acompanhando uma notícia sobre alguma coisa cotidiana que tinha acontecido e um escritor ia lá e escrevia de uma forma mais literária sobre aquele mesmo fato. Então vamos imaginar, o cara ganhou na loteria e aí perdeu o dinheiro, por exemplo, numa fazenda que não deu certo. E aí vai o sujeito lá e escreve uma crônica contando mais sobre esse sujeito que perdeu a fazenda, como foi, papapá, papapá. De uma forma mais literária. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui, imaginando que poderia acontecer. Mas a crônica é isso, é um tipo de texto que trata de assuntos cotidianos. E, por exemplo, numa crônica não vai aparecer jamais um alienígena, um grande herói, brigas de espada, ou não vai acontecer uma explosão enorme numa cidade e aí acontecer invasão de alguém. Não, a crônica vai tratar de assuntos muito cotidianos. Por exemplo, uma crônica você podia ter um assunto, uma pessoa entrando num ônibus e conversando com outro. Encontrei um amigo no ônibus, comecei a conversar e depois dessa conversa cada um foi pro seu lado. É uma crônica. A crônica pode ser também, você está sentado na espera do dentista e você pega lá para ler uma revista, pensa alguma coisa sobre a sua vida, também é uma crônica, também daria uma crônica. Então a crônica transforma acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, em alguma coisa interessante para a gente ler. O que parece fácil, mas não é não. É difícil você pegar um assunto que é uma coisa assim do dia a dia, um assunto trivial, e transformar isso numa coisa bacana, engraçada de ler, e a gente se deliciar lendo, é difícil. Aliás, essa crônica não é só divertida, existem crônicas que são para reflexão, crônicas mais filosóficas, crônicas que são mais narrativas, que vai contar alguma coisa, crônicas mais descritivas, que vão descrever alguma coisa que aconteceu, crônicas de aventura também tem, pode ter uma aventura com você um dia e tal. Existem vários tipos de crônicas e a gente vai ler, acho que mais crônicas mais divertidas, mais humorísticas, e tem diversos autores ótimos de crônicas, Vamos pensar que Machado de Assis escreveu crônica, Lima Barreto escreveu crônica, Rubem Braga e mais recentemente Luiz Fernando Veríssimo também é um grande cronista, mas tem vários cronistas sensacionais aí. Trouxe para a gente ler esse texto aqui, esse livro, na verdade, que é o Festa de Criança, e que é um livro do Luiz Fernando Veríssimo, que tem histórias que eu acho que são bem divertidas e também é um bom exemplo para a gente pensar o que é crônica, Se você pegar assim, crônica, Veríssimo é o cara que escreve mais crônica assim, de tempos para cá, Então eu vou ler para vocês uma crônica chamada A Conta hoje. A Conta. Pessoal, também é importante diferenciar o que a gente está falando aqui de crônica, de que algumas pessoas pensam, crônicas de Nárnia. Não. Não tem nada a ver. Crônicas de Nárnia, na verdade, não é uma crônica. Crônicas de Nárnia é um romance. Mas como assim? Crônicas de Nárnia é um romance pelo seguinte. Antigamente, é chamada crônica, um texto
que não precisava ser curto, mas geralmente era até meio comprido, que contava alguma coisa que tinha acontecido, né, uns fatos acontecidos em um determinado tempo. Então, por exemplo, um aventureiro que tenha ido até uma ilha, conhecido aquela ilha, depois ele voltava, escrevia um texto dizendo como é que tinha sido a viagem, o que ele tinha visto naquela ilha, por exemplo, seria uma crônica. Né? Existem vários tipos de crônicas antigas que contavam o que tinha acontecido. Como hoje em dia a gente tem jornal, a gente tem rádio, a gente tem internet e tudo mais, que já documentam as coisas, a gente não precisa de ter uma pessoa registrando, escrevendo coisas para outras pessoas depois de um tempo lerem e saberem o que tinha acontecido. Esse relato, esse tipo de relato ficou para trás. E essa crônica que a gente vai ler hoje em dia e vai estudar, essa nova crônica, basicamente é um texto curto sobre assuntos do cotidiano. Então, entenderam, né? Crônica de Nárnia não é crônica, é um romance. Então nós vamos ler agora um exemplo de crônica mesmo, do Luiz Fernando Veríssimo, e essa crônica se chama A Conta. Você vê, é um texto curto, não tão curto, mas é curto, e que fala sobre um assunto cotidiano. Né? Vamos pagar a conta no restaurante, quem é que vai pagar essa conta? Vai falar sobre isso. Então vou pegar esse livro aqui, ó. Festa de Criança, do Luiz Fernando Veríssimo, e o texto é A Conta. Dois casais de amigos acabam de jantar num bom restaurante. Um dos homens faz sinal para o garçom: companheiro, faz o tradicional gesto de escrever no ar com uma caneta fantasma. Sabe aquele gesto assim? A conta. Deixa comigo, diz o outro homem, levando a mão do bolso de trás para pegar a carteira. O outro detém. Pare, não se mexa, a conta é minha. De maneira nenhuma. Sim, senhor, eu faço questão. Que esperança. Pago eu. Pago eu está acabado. Quando chega o garçom, o outro dá um pulo e pega a conta de sua mão. Epa, dá aqui. Não dou, eu é que pago. Não banque o idiota. Me dá essa conta. Não dou. Quer fazer o favor? Ora, não amola. As mulheres se divertem com a discussão. Uma delas sugere: quem sabe a gente racha? Não. Fui eu que pedi a conta, eu é que pago. Dá aqui, não dou. Se você tocar nessa carteira, o outro: eu ganho mais que você. Quem foi que disse? Brincadeira, pô. Os dois ficam sérios, se encarando. Então, de pé, o garçom intervém só para cortar o silêncio. O serviço não está incluído. Você vai me dar essa conta? Não me diga que você ficou sentido. Não interessa, me dá essa conta. Está bem, vamos dividir. Não vamos dividir nada. Eu pago. O outro olha em volta. Todo o restaurante parou para acompanhar a briga. Vocês são testemunhas. Eu tentei transigir e... O outro aproveita e mergulha para pegar a conta. Os dois se engalfinham. Caem por cima da mesa, as mulheres gritam. O garçom tenta apartar. Vem o gerente. Senhores, por favor! As pessoas erguem-se de suas mesas e se achatam contra as paredes. Os dois rolam pelo chão. Quando finalmente são separados, o que pegou a conta do garçom levanta-se com a conta ainda na mão, triunfante. Com a outra mão pega uma cadeira e ameaça os que o cercam. Para trás, para trás! O outro está bufando. Me dá essa conta! Me dá essa conta! Vem buscar! Cachorro é você! O gerente dirige-se para o telefone. Cretino é você! Um garçom tenta pegar o que segura a conta e a cadeira por trás, mas é repelido com uma cotovelada. O outro salta com os dois pés no seu peito. Alguém tenta acertar o que pulou com uma mesa que se espatifa no chão. Uma garrafa voa pelo ar. Segura! Eles estão indo para a cozinha. Os dois entram na cozinha agarrados. As duas mulheres vão atrás, implorando para que parem. Eles trocam socos e pontapés. Não, o facão não. Chega a polícia. Uma semana depois, um visita o outro no hospital, arrastado pela mulher. Ele veio pedir desculpa. Não precisava. Precisava sim. Onde se viu? Dois amigos de tantos anos. Que papelão. Os dois começam a rir. Foi um papelão mesmo. Nós somos uns cavalos. Desculpe, viu? Que é isso? Eu é que peço desculpa. Como é que você está?
Só dói um pouco aqui no corte. E você? Olha o meu olho. Somos uns cavalos. Entra um homem no quarto e apresenta-se como representante do restaurante. Questão de uma conta por estragos e danos. Os dois se entreolham e riem. Demolimos o lugar. Parece que é. Dá aqui essa conta que eu pago tudo. Por que você? Eu ajudei a demolir. Não, a culpa foi minha, eu pago. De maneira nenhuma. Faço questão. Nem pensar, pago eu. Pago eu e está acabado. Não toque nessa carteira. E assim termina a crônica do Veríssimo, A Conta. Então perceberam? O Veríssimo fez uma crônica humorística com esse mote, quem vai pagar a conta? Né? Uma coisa tão cotidiana, né? Você ir num restaurante ou ir num bar com amigos, aí quem é que vai pagar a conta? Nós vamos dividir, geralmente divide, né? Mas às vezes alguém pode falar, eu quero pagar tudo, né? Porque, sei lá, teve um aumento no emprego, alguma coisa assim. Deixa que eu pago. No caso, é uma briga para ver quem é que vai pagar. O cara quer pagar, os dois querem pagar. Geralmente não, né? Geralmente ninguém quer pagar a conta. No caso, ele está brincando com essa coisa. Não, os dois querem pagar a conta, estão se engalfinhando, como eu disse aí, né? Brigando. Né? Se engalfinhar e ficar brigando ali. Bom, então a crônica é isso. Né? Texto curto, quase jornalístico e que trata de um assunto do dia a dia, cotidiano. Espero que tenham gostado. A gente vai continuar lendo algumas crônicas depois. Cuide-se, cuide da sua família também. Paz e saúde aí para todos nós. Um abração.